Olá, eu vim gravar esse vídeo aqui para fazer o meu relato de parto, né? Que eu falei assim que se não fosse gravar essa semana eu não ia gravar mais, né? Porque a Maria Alice, ela já vai fazer 3 meses, né? E eu gosto muito de assistir relato de parto. Acho que depois que ela nasceu eu já assisti uns dois e gosto de ler, enfim. Acho que até antes de casar, de engravidar, eu já gostava de assistir, né? Porque eu acho assim que são histórias reais, né, assim, para que a gente possa se preparar mesmo, assim, né, pro parto. Porque por mais que a gente lê bastante, né, tem bastante livros, bastante médico, tudo que ajuda a gente a se preparar, mas acho que quando é a mãe, né, contando, assim, a sua experiência é muito mais legal, né. Obrigada por me avisar. Então, e também porque eu queria fazer memória, assim, desse dia, né? Relembrar, assim, como tudo foi, né? Deixar registrado como que foi o parto da Maria Alice. Bom, primeiro eu queria começar falando que cada gestação, assim, é única, né? Então, assim, o que uma mãe passa vai ser totalmente diferente para outra e de um filho para o outro também, né? A gente vê que é muito diferente, né? Assim, e a gente pensa, né, e fica imaginando, sonhando de um jeito e acontece totalmente de outro, né? Então, assim, já para deixar assim alguma dica aí, seria que nunca, assim, se frustrar, né, com aquilo que você fica sonhando, imaginando, né? Que Deus ele prepara assim o melhor, né? E, e o mais importante é pegar a nenezinha no colo, né? Acho que não tem nada mais valioso que isso. Bom, vamos lá. Todo mundo fala que é muito difícil, né? A gestação, assim, que por causa da dor e tal. E realmente é muita dor, assim, é muito mais difícil do que falam, do que nos contam, né? Só passando assim por essa experiência para ver. Mas minha cunhada sempre falava que a dor não é uma dor que não traumatiza, né? E é verdade, assim, porque acho que também vai acontecendo tanta coisa depois, é tanto perrengue assim no puerpério, na amamentação, enfim, é tanta coisa que vai acontecendo que nem lembra mais assim daquela dor no parto, né? E igual eu falei no início, né? Quando você tá com o bebezinho também, você nem lembra da dor, você já tá querendo passar por aquilo tudo de novo, né? E então eu vou falar assim um pouquinho do finalzinho da gestação até o dia do parto, porque se eu falar desde o início vai ficar muito extenso, né? Então, assim, no finzinho eu tive bastante cãibra. Nossa, já começou a ficar muito difícil para dormir. Você vira para um lado, vira para o outro, é super difícil, né? Aí naquela semana parece que a gente vai sentindo, assim, sabe? Você vai querendo organizar tudo, deixar a casa limpa, não sei, é uma sensação assim que tá chegando, sabe? E então, sobre o que eu fiz na gestação, né? Eu não fiz, assim, muitos exercícios de preparação tal. Eu queria fazer tal, mas que nem, eu comecei a caminhada, mas às vezes chovia, aí eu já parava, já desistia, sabe? Eu sou meio assim, daí depois pra voltar era uma luta. Aí eu queria fazer pilates, né, mas não deu certo tal, por causa de dinheiro. E eu peguei e comprei uma bola, né, pra fazer em casa. Daí eu fiz um pouco de exercício, ajuda bastante com dor nas costas tal, é muito bom, né? E fui lendo também as coisas tal, mas eu, assim, não ficava paranoica, sabe? Eu queria meio que viver aquela experiência, não assim de deixar a vida me levar, mas assim, sabe aquela experiência é, tipo assim, é a primeira vez, você quer, né, ver como tudo acontece sem ficar bitolado, assim. Então eu tinha medo de ficar buscando muita informação e ficar meio paranoica, né? Aí, né, aí como eu tava falando, né, que a gente vai sentindo que tá perto, né? Acho que na segunda, na terça, ela tava se mexendo bastante e tava bem dolorido, sabe? Eu acho que era aquelas contrações de treinamento que falam, mas eu não sabia identificar na hora, mas eu sabia que tava diferente, né? Depois teve um dia, no meio da semana, que ela não tava se mexendo. Aí eu fiquei preocupada, tudo. Aí eu comecei a comer chocolate pra ver se ela se mexia. Aí quando foi, daí eu peguei e comecei a jogar no Google, né, pra ver se era normal e tal. Aí falava que era comum, né, quando tá perto do nascimento, o bebê se mexer menos. Aí eu já fiquei com aquilo, né, que já tava chegando a hora e tal.
E naquela semana, a minha avó tinha falado pra mim ver a virada de lua. Ia virar lua sábado, que era o dia do aniversário do priminho da Maria Liz, né? Do Pedro, né? Que é o filho da minha prima. Então a gente meio que tava com aquela data na cabeça, assim, sabe? Que seria sábado. E eu queria que fosse no domingo que ela nascesse. Mas eu peguei e falei pro Luiz, eu falei assim, eu acho que ela vai nascer sexta ou sábado. Ainda até tava brava com ele toda aquela semana, que eu queria ter tirado foto grávida no quartinho dela, que ficou pronto assim, bem no finalzinho da gestação, né? Aí eu queria tirar foto, tudo com o barrigão no quartinho dela, mas eu falei que não ia dar tempo. E ele tinha reunião, toda aquela semana, ele falou, mas calma, ela ainda não nasceu, tem tempo ainda. Eu falei, não vai dar tempo. E não deu mesmo, né? Bom, enfim, aí eu fiz fisioterapia pélvica 3 vezes naquela semana. Eu saí bastante, fui na cidade, comprei algumas coisas. E só que eu já tinha feito um pouquinho da fisioterapia, só que eu parei, porque eu não gostei e tal. É muito invasivo, sabe? Tem gente que, né, gosta e tal, mas eu não gostei muito dessa experiência, não. Mas como eu queria muito parto normal, aí a minha médica pediu que eu fizesse pelo menos essa massagem, né? Que é massagem perineal que chega. Porque eu já tinha feito aqueles negócios de Epinô, biofeedback, essas coisas. Aí eu fui, tudo fiz, né? Ai, peraí que eu tô olhando aqui pra ver se eu não... Tá. Aí tá. Daí na sexta, daí eu fiz naquela semana 3 vezes a massagem pra se preparar, tal, pro parto, né? Normal, tal. Aí, que é bom pro períneo, várias coisas lá. Aí quando foi na sexta-feira, à tarde, me deu muita vontade de escutar um salmo. Depois eu acho que eu vou ver se eu deixo o link. Que chama, você coloca no YouTube, é assim, salmista canta emocionada, tal, que ela cantou na Canção Nova, uma música do Salmo 22. E aquele dia eu peguei e falei, nossa, eu vou escutar esse salmo. E fiquei escutando várias vezes, só que nem imaginava, né, por que eu tava escutando lá. Que ele foi de Sexta-feira Santa. Então, assim, nem imaginava, né, que era o meu calvário que tava se aproximando, né. Aí o Luiz, né, tinha vindo da reunião e tal, ele trouxe uma pizza e nem sabia que ganhava uma brotinha de chocolate, né. Aí comemos tudo, né. E também diz que acelera parto, parece, né, pizza, sei lá como que é, mas não sei se é verdade. Mas eu nem sabia disso. Aí antes de deitar eu pedi pra ele fazer mais um pouco da massagem, né, que a moça ensinou pra fazer em casa, tudo. Daí eu falei, é bom continuar fazendo até o dia do parto. A massagem ela é indicada, acho que a partir de 32 semanas já pode ir fazendo, só que eu fiz, já tava com 38 semanas. Aí tá, aí fiz tudo. Aí ele fez em mim, aliás, a massagem perineal, tudo, a gente foi, né, dormir e tal. Quando foi 3 horas da manhã, eu fiquei com vontade de ir no banheiro, né? Aí eu fui, tudo, tinha saído o tampão. Aí eu falei pra ele, eu falei assim, nossa, o tampão, tal, daí, né, tinha sangue e tal, enfim. Só que eu não tava com dor nenhuma, nada, eu peguei, fui dormir, né? Aí fui dormir, quando foi, acho que 6 horas da manhã que eu acordei de novo, né, de manhã. Tinha muito sangue. Aí eu já senti assim que tinha sangue. Ele falou assim, nossa, tem uma poça de sangue na cama. Aí eu peguei e falei assim, mas eu não, né, nem tô com dor, tá? Vamos esperar um pouco, né? Eu falei, tem que ver se a bolsa vai estourar, essas coisas. Aí ele pegou e falou assim, não, mas tá muito sangue, melhor a gente ir pro hospital. Aí eu falei, então eu vou tomar banho, tudo, daí a gente vê certinho. Aí eu fui tomar banho, só que eu não queria ir pro hospital, assim, tipo, com poucos sinais, assim, de... Tipo assim, eu queria ir só quando eu entrasse mesmo em trabalho de parto. Primeiro porque eu queria que fosse parto normal, então se eu fosse lá, ou eles poderiam me encaminhar pra cesárea, eu também ia ficar mandando eu vir embora, né? Tipo assim, se eu não tivesse com dilatação, aí eu poderia ter que ficar vindo voltando pra casa e tal. Então eu queria só ir pro hospital quando já tivesse em trabalho de parto, né? E eu imaginava assim, que tipo, quando falam que a bolsa, né, vai estourar e tal... Acho que devido aos filmes que a gente assiste, novela, a gente pensa que, nossa, vai estourar aquela água, tudo, vão pegar a bolsa, sair correndo e tal. Mas a minha bolsa não estourou. Ela foi estourar só um pouquinho antes dela nascer, da Maria Liz nascer.
Aí tal, tomei banho, nisso que eu saí do banho, tudo, né? Liguei pra minha mãe, daí eu falei pra ela que eu não tava tendo contração, né? Mas contei tudo que tinha acontecido. Aí ela explicou tudo, que seria tipo uma cólica, tal, aquela dor nas costas, tal. Daí eu falei, não, eu não tô, tal. Aí eu peguei e falei, mas a gente vai, né? Se troca aí que a gente vai pro hospital. Aí eu Aí quando eu saí do banho, depois de assim, pouco tempo, assim, com alguns minutos, já começou a ter a contração. Aí, que era uma cólica mesmo, né? Aí eu peguei e falei, Luiz, já começa a anotar no aplicativo, né? Pra controlar lá a frequência e tal. Aí nisso que ele já colocou no aplicativo, aí eu ia avisando. Aí vinha a dor, aí eu já parava. Aí ele já apertava lá tudo pra ir vendo. E assim, tipo, coisa de 5 minutos, sei lá, o aplicativo já falou que era pra gente pegar a mala e correr pro hospital. Porque elas já estavam bem perto uma da outra, assim, as contrações. E ele, assim, tava de boa a dor, né, até então. Aí a gente pegou as coisas, tudo, né, passamos na minha mãe pra ela ir com a gente pro hospital. E daí nisso, no caminho, já mandei mensagem pro meu pai, tudo falando que tava no hospital, só que ele não mora aqui em Bauru. Então ele pegou e falou assim, nossa, mas vai nascer hoje e tal. Aí eu falei, pelo visto sim, né? Aí nem deu pra ela vir tudo pra Bauru naquele dia. Aí eu peguei e falei, eu vou ligar pro médico também. Porque o que aconteceu? A minha médica, ela tava viajando. Então quando eu tivesse com 39 semanas, ela estaria viajando. Com 40, na semana seguinte ela ia voltar de viagem. Então eu também fiz um pouco de acompanhamento, algumas consultas com outro médico para quando se eu tivesse entrado em trabalho de parto, né, nessa semana da viagem dela, eu iria passar com ele. Então eu liguei para ele, tudo avisei, que eu já estava encaminhando para o hospital. Ele falou assim, tudo bem, então quando você chegar lá, provavelmente a plantonista vai me ligar, tal. Aí chegamos lá no Unimed. E aí começaram a ter contração um pouco mais forte, assim, um pouco mais dolorida no caminho, assim, mas ainda estava bem insuportável, tipo, né, era tipo uma cólica um pouco mais forte, só que era suportável. Aí chegamos lá no hospital, tudo, fiz a triagem, e as mulheres nem acreditavam que eu tava, tipo, fazendo a entrada por causa do trabalho de parto, né, porque elas falaram que minha barriga era pequena, tal, e que não... Perguntaram várias vezes se eu tava de 9 meses, eu falei que tava, né? Aí fiz a triagem e tudo, daí liguei pra minha avó, né, tudo, conversei com ela, tudo, daí ela rezou por mim, tudo, me desejou uma boa hora, daí já entramos pra salinha de exame. Aí o Luiz ele ficou o tempo todo comigo. Nisso que eu entrei na sala de exame, tudo, eu já estava com 4 centímetros de dilatação, logo a primeira vez, assim, já que elas avaliaram. Aí as dores já estavam começando a ficar mais fortes, né? E aí eu fiz o cardiotoco, tudo, tava tudo bem. Detalhe, e eu continuei tendo bastante sangramento, assim, desde aquela hora lá que eu falei, 6 horas da manhã, até o parto, assim, eu perdi muito sangue, né? Aí como tava evoluindo o parto, elas falaram assim, eu vou te encaminhar já direto pra sala de parto, porque às vezes eles levam pra uma outra sala pra esperar, né? Mas aí elas falaram que tava evoluindo e tal, como eu já tava com 4 centímetros de dilatação. Aí eu fui pra sala de parto, aí o Luiz foi comigo. Aí tinha mais alguma coisa, Luiz, nessa parte da triagem? Não, elas fizeram o acesso, tudo, né, pra mim, que eu tinha aquela bactéria lá do streptopositivo, então elas já fizeram o acesso, tudo, daí eu fui pra sala de parto. Nisso, quando eu cheguei na sala de... Isso já era umas 9 horas da manhã, né, porque até fazer todo o procedimento, né. Aí quando eu cheguei na sala de parto, que elas foram fazer ver a dilatação de novo, daí eu já estava com 7 centímetros. Aí elas falaram, nossa, tá indo bem e tal. Aí eu peguei, aí já tava mais forte as dores. Eu falei, nossa, agora já tá ficando, já tava sentindo mesmo que o bicho já tava começando a pegar, né? Mas até aí tudo bem, porque, tipo, elas ficavam de boa, porque
parto demora muito, né? Então eu podia ficar lá, sei lá, o dia inteiro, enfim. Então, tipo, ninguém tinha pressa nenhuma. Todo mundo que olhava, tipo, você tá em trabalho de parto? Tô. Tipo, você tá morrendo e um monte de gente entrando, conversando com você. Aí depois que a gente ficou lá nessa sala de parto, só ficou uma enfermeira com a gente, que ela ficava monitorando, né? A enfermeira obstetra, a Nenê. E eu e Luiz, assim, tipo, a médica... eu esqueci de contar uma parte. Quando eu fui fazer o cardiotoco, tudo, e que elas viram a dilatação, ela ligou pro médico que eu falei, né, que ele seria o substituto da minha médica. Aí ele tinha feito plantão no dia antes na Unimed, então ele não estava lá e ele estava fazendo plantão na maternidade. Então aí elas falaram que tava tudo bem e tal, que eu já estava entrando no trabalho de parto, que era pra mim passar com a plantonista. Então eu fiquei assim com a plantonista, assim, nem conhecia ela e tal, eu também chamava Fernanda. Aí só que tava tendo acho que umas 3 cesáreas lá na Unimed, só eu de parto normal. Aí ela pegou, então ela não ficou o tempo todo, ela só vinha assim de vez em quando, né? Então só ficou essa enfermeira. Que era a enfermeira era a Fernanda, a médica também era a Fernanda e a mãe também. Aí a gente ficou nessa salinha, né, com ela, só que assim, a gente não contratou nenhuma enfermeira ou doula, essas coisas particulares, que hoje tá muito em alta isso, né, pelo menos eu tenho visto muito que o pessoal faz isso e eu até gostaria, né, que é uma pessoa que iria te acompanhar, tudo, até um pouco antes de eu ter ido pro hospital, ela também poderia ter acompanhado, né? Apesar que o meu foi muito rápido, nem precisou de fazer nada, assim, tipo, pra induzir, assim, natural, sabe? Né? Não precisou de nada. Então a gente, como a gente não pagou, ela não ficava, assim, tipo, fazendo exercícios com a gente e tal. Ela apenas estava ali pra monitorar, acho que o coração, né? Ver se estava tudo bem, mas não tinha algo específico assim, tipo, fazer massagem, por exemplo. Então, quando eu sentia a dor, tudo, que vinha a contração, aí eu já parava, já ficava assim, né? E falava pro Luiz vir fazer uma massagem. Só que ele fazia do jeito que ele, né, tentava ali, né, coitado. Aí empurrava e tal. Então essa moça, essa enfermeira, ela não fazia, né? Que nem tinha a bola lá. Mas eu meio que fazia aquilo que eu vi, né? Durante esse tempo de gestação e tal. A médica falou também pra mim ficar assim, tipo, meio que pulando na bola pra ir estimulando, né? Ou fazer os exercícios em... pra Maria Liz descer. Aí tinha essa bola e tal, e tinha banheira nessa sala. Acho que não são todas as salas que tem, né? Mas eu não quis ir pra banheira de jeito nenhum. Tipo, não imaginei eu ir agachando, sabe? Assim, ela falou, você quer que enche a banheira e tal? Eu falei, não, nem pensar tal. Aí eu fiquei bem quieta, assim, não ficava gritando nada, né? Aí fui pro chuveiro, né? Que diz que né, acalma bastante e tal. Fui pra água quente. Mas não fiquei assim tanto tempo lá, fiquei um pouco lá, tudo, daí saí. Aí lá na sala de parto a gente ficava, ia na bola, vinha a contração, o Luiz fazia massagem, aí eu andava um pouco, eu só conseguia ficar em pé, porque quando vinha a dor, eu ficava na ponta do pé, assim, tipo, nossa, vinha uma dor muito forte. Então, eu tinha falado que a cólica tava um pouco mais fraca no caminho, né? E quando eu tava em casa, eu ficava pensando assim... Nossa, tipo uma cólica de boa, né? Nossa, todo mundo fala tanto de contração. Eu falava cólica de boa. Só que na verdade essa cólica ela vai meio que evoluindo. Depois já não parecia uma cólica menstrual, assim, nem de longe, assim, tipo, era bem mais forte. Então, tipo, quando eu fui no carro já aumentou, quando eu cheguei no hospital aumentou, quando eu tava na sala do parto já tava aumentando bastante. E elas vieram a segunda vez pra ver a dilatação, aí eu estava com 7 centímetros. Né? Aí elas ficavam, nossa, que bom, você já tá com 7 e tal, o parto tá indo super bem. E eu achava que tava demorando muito, muito. Tinha um relógio enorme, assim, com umas letras em vermelho, e eu só ficava olhando aquele relógio. Pra mim demorava, e elas falavam, não, tá indo bem e tal. Aí eu tava morrendo de fome, né? Porque desde as 6 horas da manhã que eu acordei, daí nisso já era umas 10, 10 e meia, tava morrendo de fome. Aí ela falou, eu vou pedir pra trazer comida pra você, ver o que tem. Aí eu comi lá o que tinha, salada de fruta, gelatina, tomei um suco, mas veio uma sopa lá, daí eu não quis comer, né? Aí continuei com fome e tal, mas fiquei lá. Daí depois já começaram a vir, assim, com um intervalo mais curto, né? As contrações. Então, tipo, daí eu já até esqueci da fome, né? Aí elas ficavam falando que eu tava plena, mas era porque eu não
mostrava, assim, tipo, não ficava gritando nada, mas tava, né, tava bem sofrido e tal, mas, tipo, quando passa a contração, você fica de boa, assim, sabe? É muito engraçado, tipo, vem, aí eu subia na ponta do pé, assim, doía, aí parava, aí você ficava de boa. Só que daí já vinha rápido. Aí ela falou se eu queria ir de novo pro chuveiro, né? Porque como eu não queria ir pra banheira e tal, ela falou, você quer ir? Só que eu já tava me sentindo muito suja, porque era muito sangue, muito sangue. Eu não tive, assim, hemorragia e tal, não precisou fazer transfusão, nada, mas eu perdi muito sangue, tanto que depois, vou contar mais pra frente, que eu até acabei tendo desmaio e tal. E na minha gestação, eu tive anemia e também tomei ferro, assim, além do comprimido, né? Eu tomava ferro na veia. Então, assim, e eu perdi muito sangue, muito sangue. Aí, quando eu fui essa segunda vez no chuveiro, eu já tô indo já pro final já. Você lembra mais alguma coisa que aconteceu? Não. Então, aí, ó, isso que é bom que eu já vou cortando bastante coisa, né? Já faz 3 meses já. Então, daí quando eu fui a segunda vez no chuveiro, aí eu já comecei a sentir aquela contração que você quer ir pro expulsivo mesmo. Porque antes eu ficava até preocupada, eu falava assim, nossa, mas essa dor você não sente vontade de fazer força, sabe? Eu ficava preocupada com isso, porque eu falei, como que eu vou fazer, né? Aí, quando foi essa segunda vez, aí eu já estava com 9 centímetros, que foi a terceira vez que a médica veio, tudo. Aí ela falou assim, nossa, já tá com 9 centímetros. Aí o Luiz falou assim, nossa, mas e com 9 e tal? Daí ela falou assim, já vai nascer, já tá pronta, com 10, né? Já é. Aí nisso eu comecei a ficar relaxada demais. E a contração começou a ficar mais longa. E ali eu já comecei a ter aquela contração que você queria fazer força, só que ainda tava no chuveiro. Só que nisso começou a ficar tão forte que eu comecei a gemer, assim, tipo. Até então eu não tava gritando nada, né? Mas assim, saí assim sem querer, eu já comecei a ter tipo aquele gemido de dor mesmo, sabe? Aí elas vieram e falaram assim, ai. Vamos sair do chuveiro, vem pra cá, tal, que já tá entrando trabalho. Quer dizer, trabalho de parto já tava, mas já tá entrando na reta final. Elas falaram, já tá na reta final, tal. Aí nisso eu fui tudo pra lá. Acho que foi nessa hora que ela viu que tava com 9. Ah, não lembro se foi antes ou se foi depois. Aí eu sei que daí eu peguei e fui. Só que nisso, aquela hora deu umas dores muito fortes. Parecia que ia vir mesmo, assim, tipo, que era pra nascer. Só que quando eu fui pra lá, daí eu acabei deitando na cama, tudo foi meio que natural, assim. Elas não ficaram forçando eu, deita aqui, você vai ficar nessa posição, né, ginecológica que eles falam, né, que é deitado. Muitas pessoas não gostam pro parto normal, preferem, tipo, na banqueta, na banheira, essas coisas. Só que eu, tipo, nem tive interesse de entrar na banheira e também foi meio que natural, não foi nada forçado. Aí, só que aconteceu, quando eu já tava tudo na posição e tal, a bolsa ainda não tinha estourado, não tinha, e tipo, já tava pra nascer, eles já estavam vendo a nenê já. Aí eu peguei e falei, nossa, não acredito, né, não vai nem estourar a bolsa e tal, mas beleza, daí fui tudo. Aí... Quando começou a vir as contrações, que é a hora que você vai fazer a força, elas estavam muito curtas. Então, tipo, eu fazia força e já acabava a contração. E ficava muito espaçada, sabe? Tipo, porque quando some essa dor, você fica muito relaxado. Então, tipo, passava a dor, daí eu ficava assim, maior relaxado. Aí o pediatra tinha entrado, né? Aí ele falou assim, aproveita pra descansar, porque você só pode fazer força na hora que vinha a contração, né? E eu também já tinha lido bastante sobre isso, porque senão vai ter laceração, né? Então ele pegava e falava isso. Só que as minhas contrações estavam fracas e muito curtas. Então, tipo, eu fazia maior força. E nada da Maria Liz vinha. Aí a enfermeira ficava, é força de cocô. Nisso já tinha entrado um monte de gente na sala. Eu falei, nossa senhora, um monte de enfermeira, Tipo, e eu lá em trabalho de parto sofrendo, aquele monte de gente entrando. Aí, nesse tempo que eu falava que vinha a contração, fazia força e descansava, fazia força e descansava, eles ficavam conversando. E era final do ano. Eles tiveram festa, acho que de confraternização na noite anterior, e eles ficavam contando da festa. Aí eu e o Luiz lá, um olhando pra cara do outro, daí eles morte boa e tal. Aí depois ele olhava pra mim e ela falava assim, quero que você faça uma força bem comprida, tal, né?
Porque aí eu meio que me senti pressionada. Eu falei, ai meu Deus, eu preciso fazer força pra essa menina nascer, né? Aí eu olhava pro relógio. Antes eu achava que ia nascer 11 horas pela dor. Aí nada. Deu meio-dia. Eu falei, nossa, meio-dia. Acho que ela vai nascer meio-dia até meio-dia e meio. Nada. Aí eu acho que do meio-dia e meio pra 1 hora, eu acho que eu fiquei no possível, né? Nessa parte aí. Deve ter sido mais ou menos esse então, essa reta final, né? Que é a fase latente, né? Que eles falam. Aí eu olhei, daí teve uma hora que eu olhei pra cara do Luiz, né, tipo, porque eu fazia essa força que a Maria Liz não vinha. Aí o Luiz, em vez de olhar, tipo, nossa, vai, você consegue, força. Não, ele olhou com uma cara assim, tipo, ele tava com uma cara de assustado, assim. Ele olhou assim, tipo, não, não vai dar certo não, não vai nascer. Meio que, por que nós não vamos pra cesárea, né, tipo isso, né. Porque nós achávamos, eu e ele achava que não ia, sabe. Ai, é muito engraçado. Só que eles falavam que tava indo super bem. Não, você está indo super bem, Fer, porque é pra te incentivar, claro, né? É óbvio. Aí tá. Aí nisso a bolsa estourou. Aí eu peguei e fiquei feliz, né? Porque. Ela estourou com a agulha, já tinha estourado com a agulha. Ah, ela estourou com a agulha? Agulhona, é uma agulhona assim, ó. Ai, não sabia não. Aí o Luiz acabou de falar que ela estourou com a agulha. Olha eu, boiando, achei que tinha estourado sozinha. Porque fez tipo um barulho assim de bexiga. Um estouro assim, aí foi aquela água, porque ela já tinha colocado um monte de pano lá, que ela falava, vai, vamos colocar bastante pano que vai estourar aqui a bolsa, vai vir maior HC. Isso vai estourar. Ai, tá, então, aí tá, aí ela estourou a bolsa e eu continuei lá, né? Aí ela falou se queria que colocasse ocitocina, só que eu nem tinha entendido o que ela tinha falado, só sei que ela tinha oferecido algo e eu peguei e fiz que não, porque eu não queria intervenção nenhuma, né? E aí aí eu peguei e falei assim, não, vamos continuar tentando. Daí eu falei, se não der, aí você pode intervir, tá? Aí foi, daí ela pegou, daí depois na próxima vez que eu tive contração, ela colocou ocitocina, porque ela tava achando que eu tava ficando muito tempo relaxada. Então eu ficava, tipo, muito tempo parada, assim, sabe? Aí até que depois teve uma hora que começou a vir aquela bola de fogo, que o pessoal chama, né? Não sei qual que é o termo certo, mas é bem assim, tipo, é como se a nenê já estivesse saindo. Eu tenho essa sensação, mas ali ela só tava aparecendo. Mas pra mim era como se ela já estivesse saindo. Por quê? Porque essa bola de fogo é uma ardência muito forte, muito forte. Começa a queimar, queimar, queimar. E aí elas falavam, ai, vem ver aqui a cabecinha. Daí o Luiz ia lá, via o cabelinho dela até falou se eu queria pôr a mão pra sentir a cabeça dela. Eu falei que não, é claro. Aí o Luiz viu tudo, daí ele já ficou mais animado, né? Porque ele já começou a ver tudo que ela tava nascendo. Aí foi, né? Daí eu segurei bem forte naqueles ferros lá da maca, tudo. Aí, só que teve uma hora que daí eu fiz a primeira força e saiu, né, a cabecinha. Aí depois eu tinha que esperar a outra pra continuar, né, pra vir passar o ombrinho, o corpinho, tudo. Só que nisso a dor ainda tava fraca, mesmo com a ocitocina, assim, veio uma dor fraca. Só que na minha cabeça, eu achava que ela ia ficar entalada. Aí eu falava, ai meu Deus, não posso deixar ela entalada, eu preciso fazer essa força pra ela sair. Aí eu meio que estendi essa força mesmo depois que acabou a dor. Então talvez isso tenha assim prejudicado um pouco por causa da laceração, né, que depois eu tive que levar a ponto. Aí depois que ela saiu, tudo já colocaram ela direto. E eu fechei o olho, né, nessa hora que eu tava com a dor assim, tipo, fechei o olho e nem vi. O Luiz falou que viu, né, eles tirando ela certinho assim, né, ela saindo. Aí já colocou no meu peito. Aí ela saiu também, eles falam que a posição que ela saiu também foi ao contrário, tipo, olhando pro céu, né? Que isso também causou um pouco de laceração. Então, tipo, ela saiu e meio que saiu batendo tudo assim, sabe? Eu acho que porque tem aquele giro, né, que o bebê faz e o jeito que ela saiu não fez. Bom, enfim, aí ela já colocou ela direto no peito. E daí ela pegou e foi avaliar tudo o meu períneo e viu que eu ia precisar fazer ponto, né? Porque eu tive laceração e tal. Só que eu tava com ela no meu colo, tudo. Só que eu comecei a ficar em pânico, porque, nossa, eu tenho pavor dessas coisas de... Ai, eu não queria cesárea justamente pra nem imaginar nessas coisas, sabe? De cirurgia e tal. É bem assim, ai, eu tenho aflição, sabe? Aí nisso o pediatra viu tudo, porque eu não tava deixando a médica direito dar os pontos, tudo. Aí ele falou, você quer que eu já leve a nenê? Aí foi, daí antes de levar tudo, o Luiz que cortou o cordão. E ele foi pra lá com ela, né, pra fazer os procedimentos e tal.
Porque senão eu poderia ter ficado um pouquinho mais com ela, mas daí eu fiquei muito aflita com os pontos, tudo. Aí foi, daí depois que eu terminei, né, e o Luiz acompanhou tudo, ela fez o picotinho na língua logo que ela nasceu, que o pediatra achou necessário. Mas no fim foi pouco, porque todas as enfermeiras que viram a gente amamentando, tudo que avaliaram ela, falaram que ela ia precisar fazer mais avaliação. E no fim ela precisou, né? Depois na primeira semana de vida dela, ela precisou fazer de novo o picotinho. Mas mesmo assim ela mamou super bem desde o início, assim. Tipo, o meu leite já saiu lá na maternidade, assim, sabe? Tipo, já veio o colostro logo em seguida, né? Tudo. Mas no dia seguinte que eu tive que passar mais de uma noite lá, aí o leite mesmo já tinha descido. Bom, daí fomos pro quarto, tudo, e a gente sem comer. Nisso ela nasceu 1h da tarde, com 2,8 kg, com 47 centímetros. Aí a gente já foi pro quarto, só que a gente meio que ficou sozinho lá também, né, Luiz? Demorou pra vir a enfermeira, não vinha. Não sei o que tava acontecendo aquele dia lá, não sei se eles estavam atendendo essas crianças da cesárea, eu sei que demorou um tempão. Tanto que quando uma enfermeira trouxe a nenê no quarto, eu que coloquei ela sozinha pra mamar tudo no peito, tudo. Daí o Luiz, né, tava junto. Daí depois minha mãe conseguiu subir, acho que umas 3h da tarde, só que minha mãe conseguiu subir. E a gente se almoçar. E elas falaram assim, nossa, eu vou pedir um almoço reforçado pra vocês. Aí a gente falou, beleza, né? Aí daqui a pouco veio um café da tarde. Aí eu falei assim, moça, ia vir almoço, né? Por que veio café? Ela falou assim, porque já passou o horário do almoço e tal. Mas eu vou falar com a chefe lá, do nutricionista lá. Aí ela veio e tudo, ela falou assim, então, me desculpa, tal. Só que o nosso jantar é 6h, tal. Tem problema vocês ficarem só com o café? Ou vocês querem que já venha o almoço, tal? Eu falei, não, tudo bem, se vocês já encerraram, então deixa. Aí deixou só o café da tarde, né? E eu sem comer tudo. E aquilo que eu falei pra vocês, né? Eu tinha perdido sangue, tava sem almoçar e com anemia do jeito que eu tenho. Quando foi à tarde, eu achei que elas nem iam vir, ou ia vir só mais pro final da tarde, começo da noite. Elas vieram pra me dar banho. Antes elas já tinham vindo, tudo, passaram a medicação e tal. Aí elas vieram me dar banho, eu sentei na cama, só que eu tava, assim, achei que eu tava normal. Sentei, tudo, não tive tontura, fui. Nisso minha mãe tava lá dentro, elas pediram pro Luiz ir pra fora porque não podia ficar 2 ali, porque tava acabando o horário de visita. Só que eles iam fazer a troca, né, pra minha mãe dormir comigo. Aí a minha mãe falou assim, mas tem que esperar um pouco, depois a gente vai fazer a troca. Aí eu fui pro banho, o Luiz ficou lá fora. Nisso que eu fui pro banho, logo que eu já cheguei assim, nossa, aquele banheiro horrível, fechado, escuro assim, aí aquele mármore tudo cinza lá da Unimed. Aí eu peguei, ela falou assim, você consegue pegar a ducha? Aí eu falei, eu tô com tontura. Aí eu coloquei a mão assim na parede, daí eu falei assim, eu tô com muita tontura e tal. Aí eu peguei a duchinha, só que eu já não vi mais nada. Porque, tipo, eu apaguei, só que eu tava, tipo, pensando em outra coisa, assim, meio que você fica sonhando, sabe? É muito esquisito. Eu nunca tinha tido desmaio antes, então, assim, foi horrível, sabe? Aí eu peguei, quando eu vi, assim, eu tava no chão mesmo, assim, sentada. E com a cabeça, assim, encostada, aí eu percebi que eu tava passando mal, tal, que eu tava caída no chão. Aí, e nisso minha mãe lá, falando pra elas, tenta acordar ela, não sei o que, tal. Aí eu dei uma acordada, tal, ela falou assim, você consegue levantar? Aí eu levantei, mas isso ainda tava meio tonto. Daí elas queriam continuar me dando banho, só que eu comecei a passar mal de novo. E eram 2 enfermeiras, e as 2 me deixaram cair. Bom, enfim, minha mãe ficou brava pra caramba. Aí nisso, eu peguei, elas pegaram e falaram assim, então vamos sentar ela na tampa do vaso lá, porque não vai dar pra continuar o banho, né? É óbvio, né? Não era nem pra mim estar lá, né? Mas tudo bem. Aí ela pegou, começou a me enxugar. Nisso eu tive outro desmaio, tipo, eu meio que ficava fechando o olho assim sozinha e eu não tava escutando nada que elas estavam falando, mas elas achavam que eu já estava bem, só que eu não tava vendo nada. Aí eu fiquei caída lá, desmaiada de novo, só que daí elas estavam me segurando, né, porque eu caí meio com a cabeça assim, delas ficaram ali me segurando. Aí minha mãe já tava mais nervosa ali e tudo. Aí depois até que eu levantei tudo, acordei, aí me levaram pra cama, tudo.
Aí tá, aí passou tudo, passaram o médico, tudo, né, avaliou tudo. Aí elas demoraram, acho que pra vir enfermeira, daí minha mãe ainda ficou brava, daí a enfermeira pegou, a enfermeira-chefe lá, falou assim, ai mãe, mas o importante é que ela não se machucou. Aí minha mãe falou assim, mas elas deixaram ela cair, porque ela ficou querendo dizer que não era pra me levantar sozinha, mas eu não tinha levantado sozinha, eu levantei com duas enfermeiras, né, mas tudo bem. Aí ela pegou e falou assim, ai não, mas já passou, já tá tudo bem. E elas nem tinham visto minha pressão, nada. Mas aí até que falamos. Aí eu pedi pra minha mãe ligar pra minha prima, tudo que é enfermeira, mas ela nem tava de plantão, nada. Aí pra mim conversar com ela, me acalmar, tudo. Mas nisso a gente não contou pra ninguém, sabe? Isso que aconteceu só depois do parto, que algumas pessoas sabem, né? Mas na hora que a gente tava no hospital lá, a gente não contou pra ninguém, falava que tava tudo bem. Né? Mas depois ficou tudo bem e tal, aí aumentaram um pouco mais de medicação. Depois, quando o médico me deu alta, ele pediu para que eu continuasse com ferro e tal, por causa desse que eu perdi muito sangue e tal, então ele pediu para mim continuar. E a Maria Alice estava tudo bem, né? Tava tudo bem e tal. E já tinha tido alta, deu alta para mim e pra Maria Alice. Só que quando eu fui, isso daí passei a noite com a minha mãe, tudo, o Luiz tinha ido embora. Aí quando foi no outro dia, tudo deram um horário, né? Era 1 hora, Luiz, ou 15 horas? É 1 hora que a gente ia sair. Acho que era 1 hora, a gente ia sair e tal. Só que ia dar banho, Maria Elisa ainda não tinha tomado banho. Aí fui pra lá, tudo. Daí quando eu chego lá pra ela tomar banho pra gente sair, a mala já tava pronta, tudo. Aí só que o pediatra, esse que tinha me acompanhado no parto, tudo que tinha dado alta, ele tinha ido embora. Aí um enfermeiro falou assim que a alta dela tinha sido cancelada. Aí eu falei, nossa, mas por que tal? Aí eles falaram que era pra avaliar, porque como eu tive o estrepto positivo, que é uma bactéria lá, você tem que tomar antibiótico e tal, pra não passar pro nenê e tal. E eles queriam continuar avaliando a Maria Alice. Só que ela tava bem, ela tava super bem. Só que mesmo assim eles pegaram e cancelaram a alta. Aí, daí chegamos no quarto, tudo, maior triste, eu tava com a mala tudo pronta e tal. Aí olhei pra cara do Luiz, aí a gente ficou maior triste aquela noite. Choveu aquela noite, mas daí ela dormiu com a gente, tudo no quarto, ela tava bem. Aí depois, quando foi no outro dia, passamos lá de novo, aí eles liberaram ela, né? Mas eu acho que é isso, né? Tem mais alguma coisa que eu esqueci de contar? Eu fiz as anotações aqui, mas eu acabei nem acompanhando aqui, né? Ai, meu Deus. Então é isso, gente. Só queria ter feito essa live tudo pra lembrar mesmo de como que foi tudo. Então, assim, no fim acabou sendo rápido, né? Porque eu comecei 6 horas da manhã, 1 hora da tarde ela nasceu, assim. E, tipo, as 3 vezes que fizeram vieram, né, fazer medir, né, quantos que tava lá, a dilatação foi evoluindo, assim, bastante, né. Então foi isso, assim, não teve intervenção nenhuma, só essa ocitocina, né, que eu acho que, assim, menos pior, né. Então, mas é isso mesmo, né, eu falei no início que é uma dor que não traumatiza, mas é bem isso, assim, tipo, dói muito, mas depois que, assim, passa, assim, mas é igual eu falo, né, tanto perrengue depois, nossa, tanta dor, depois uma coisa vai vindo atrás da outra, e eu fiquei meio traumatizada com o negócio do ponto, né, por causa da laceração, aí nem lembrava da dor de um parto mais, então, tipo, passa, depois você já fala, tô de boa pra ter outro, sabe, assim, é muito engraçado, assim, porque você não fica, assim, pensando na dor que você passou, mas só naquele rostinho, sabe, naquele chorinho que vem no seu colo, assim, é muito legal mesmo, né, e... tinha uma outra coisa que eu ia falar agora, que eu lembrei. Gente. Não adiantou nada eu anotar aqui, porque eu nem acompanhei o negócio aqui. Deixa eu ver aqui se eu lembro. Lembrei. Então, daí depois naquela semana eu também acabei passando mal. Até esqueci de contar isso, que eu falei assim, que é um monte de desafio, né, no puerpério, assim, é super difícil, né. Aí naquela semana, no primeiro dia eu já fui pro banco de leite, né, porque tive muito leite.
encheu demais, que fica aquele empedrado, tudo cheio. Daí no primeiro dia eu já fui, aí já recebi a orientação, tudo, as massagens, aí é de boa depois que você tem o acompanhamento, sabe? Com as mulheres lá que ajudam a amamentação. Aí depois já ficou mais tranquilo, só que mesmo assim eu passei mal. Aí eu tive que ir pra Unimed. Aí, nossa, daí foi. Eu, minha mãe e o Luiz de novo lá. Aí eu tive que tomar soro, tudo, que eu passei mal, acho que nisso foi acho que uns 4, com ela com uns 4 dias ela tava. Aí eu com o soro aqui nesse braço, a Maria Elisa aqui, minha mãe segurava ela aqui e eu ficava lá. Aí depois vim embora, tudo. Aí depois foi passando assim essas coisas, né? E depois assim, super de boa, né? Mas é isso. Quem acompanhou aí? Ai, eu vi minha prima aqui, falou oi pra mim. Então é isso, gente. Deixa eu ir. Vou colocar aqui pra salvar o vídeo, então. Tchau, gente. Obrigada aí por quem assistiu. Se alguém quiser... Ah, você chegou agora, Paula. Quem queria... Se alguém quisesse perguntar alguma coisa... Não sei se eu falei tudo, se eu lembro. Falei meio rapidinho, porque eu ainda vou jantar. Ai, a Maria Lígia tá dormindo já, filha. Ela é uma bebê muito boazinha. É verdade, ela dorme acho que umas 8, 8h30. Ela já pega no sono noturno já, vai embora. Mas ela tá super bem. Hoje bateu perna comigo, coitada. Eu falo que ela só gosta de dormir assim, andando. Gosta de andar bastante de carro, porque na gravidez eu andei bastante com ela. Então, bicho, ela gosta de ficar em pé, no colinho. Mas ela tá super bem. Aí agora acho que ela já pegou no sono, acho que ela vai a noite inteira assim, né? Ou ela acorda só umas 3 horas da manhã e depois só 6 horas da manhã, assim. Tipo, ela dorme muito bem a noite toda, né? Ela não puxou muito a mim, não. Eu, por mim... Não, mas eu tô ensinando Paula ela a dormir mais. Aí tem dia que de manhã eu falo assim, vamos ficar dormindo um pouquinho? Aí eu fico com ela na minha cama e ela gosta. Aí ela fica... Teve um dia que a gente dormiu a manhã inteira. Aí depois quando foi... Passou uns 3 dias que a gente tava nessa preguiça. Eu falei, ai Luiz, preciso ensinar ela a dormir de novo. A ficar acordada e tal. Daí comecei a ver aquelas coisas, né? De quanto tempo fica acordada e quanto a soneca tira. E a Maria Elis, tipo, ela fica muito tempo acordada de dia, porque ela gosta de conversar muito, ri, conversa, tudo. Mas à noite ela dorme bem. Aí agora eu comecei a acordar ela de manhã pra ela não ficar dormindo, senão a gente fica dormindo de manhã. Ai, meu Deus. A Isa também entrou. Ah, sim. Não dá pra mim ver aqui. Então vamos encerrar então, que a Maria Lígia já tá nanando. E eu também vou dormir, fazer o lanche. Você terminou de fazer o lanche, Luiz? Ele ficou assistindo eu fazer a live e não fez o lanche. Eu falei, então você faz o lanche e tal, porque daí eu gravo o vídeo rapidinho, né? E depois a gente come. E ele ficou parado olhando pra minha cara, não tá com a janta pronta, né? Tá só ali de boa. Ai, meu Deus. Então é isso, gente. Obrigada por você estar junto aqui comigo, pra mim não fazer a live sozinha, mas a intenção era, na verdade, eu fazer o vídeo e depois só salvar, né, gravar, mas meu celular é muito ruim, ele dá delay, depois eu ia ter que ter trabalho pra ficar baixando, eu falei, eu vou abrir a live, fica mais fácil pra salvar. Aí eu falei, nem vou fazer rapidinho, né. Só penso com ele. Boa noite, Fer. Até amanhã. Paty, boa noite. Espero que dê certo você fazer um parto normal, que daí você vai fazer as 2 experiências, né? A Paula também falou, né, que, tipo, eu falei que se fosse pra ter parto novo, teria parto normal de novo. E a Paula falou assim que ela teve cesárea e teria de novo cesárea, né? Mas, é muito bom, né? Tipo, acho que o importante é o momento, assim, que nasce, né? Tá com saúde, tá tudo bem. Um beijo no Benício, no Pedro. A Luana também acompanha a gente. Um beijo. Boa noite, gente.
Ah, o Luiz entrou ali, dá um delay, né? Tá bom, beijo, Paty, Paula, Isa, Fer.